O projeto ele é focado nas pessoas, né? Então, This Is Me nasceu... Na verdade, assim, no voo de... às vezes eu sinto que as coisas acontecem, né? No voo de ida para Berlim daquele ano, eu assisti o filme O Rei do Show, né? E O Rei do Show é um musical que fala de pessoas marginalizadas pela sociedade, né? E que tinham talentos únicos. E esse, vamos dizer, um empresário, uma pessoa que viu, né, num primeiro momento, uma oportunidade de fazer renda, né? Então, talvez existisse uma outra motivação inicial, mas ao longo, né, da jornada do herói, ele se transforma e se conecta com essas pessoas. Mas eram pessoas marginalizadas pela sociedade, que tinham talentos, e eles criam um grande show. E tem uma música que se chama This Is Me. E a música principal, é o ponto alto do filme, fala, né, e aparece essas pessoas tendo orgulho do que elas são, né? Então, este sou eu. É quando eu venho para um canal como esse, e obviamente que eu já fiz todo um preparo, né? Eu me sinto nervoso nesse ambiente, não, como eu comentei, não é um ambiente onde eu fico à vontade, mas eu vim com o coração aberto para contar a minha história. E como você falou, né, Ivens, o roteiro ele está posto porque é o que eu vivi, né? Então, quando a gente se coloca na posição de contar a história, a gente humaniza, né? E aí as pessoas enxergam que, na verdade, são pessoas reais, seres humanos, como qualquer outro, e que estamos todos juntos na grande jornada de autodescoberta e de descobrir o outro. E aí as jornadas se intercalam e a gente constrói histórias coletivas, tal qual a história que a gente tem construído lá no nosso serviço, onde hoje a gente sabe que o This Is Me é onde as pessoas podem dizer: este sou eu, e eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de tudo que me trouxe até aqui. E cria uma rede, as pessoas começam a aplaudir, né, a hora que as pessoas contam suas histórias. São histórias lindas. A gente já fez o primeiro e-book, né, onde a gente compilou todas essas histórias. Que legal. Né, e a gente trabalha do lado dessas pessoas e às vezes a gente não sabe, né? Então, à medida que a gente foi criando este ambiente, a gente viu que é isso, né? O poder de conexão que as pessoas têm quando a gente olha para o lado e tem empatia para compreender os caminhos daquela pessoa, né? Então, acho que foi um pouco desse movimento que teve e que eu sou muito feliz por vivenciar tudo isso. É legal os colegas começarem a ter admiração um pelos outros, né? Isso. Porque isso aumenta o potencial de relações, diminui a competitividade. Pô, qual é a história de quem tá do meu lado no plantão ali, que até ontem era só alguém que discordava do que eu falava, mas não, peraí, ele tem uma carreira, ele tem uma trajetória, ele tem os porquês. Ele teve dificuldades que eu não tive, eu tive dificuldades que ele não teve. É isso. E aí a gente consegue junto encaixar isso. Genial, cara. E do ponto de vista do indivíduo, que foi o cara que compartilhou a história, a gente está numa sociedade que tende a despersonificar as pessoas. Tipo, não importa que é o Wellington. Ele é só mais um. Podia botar o João no lugar dele e tava tudo certo. Ainda mais o ambiente que a gente trabalha, pô. Entendeu? Então, entendeu? O sistema é esse. É despersonificar as pessoas, o sistema, tudo junto. E aí, quando você coloca a pessoa ali sendo reverenciada por aquelas pessoas que estão no dia a dia, estão lado a lado, estão junto com elas falam assim, não, eu sou o Wellington, eu tenho essa história, e isso aqui é muito importante. Então, ele realmente sente que faz sentido. Porque quando a pessoa tá ali sozinha, no unitário, ela muitas vezes não tem noção do quão importante a história dela é, e isso traz um vazio, traz ansiedade, pode trazer depressão. É isso, ela não sentir ela encaixada na sociedade. E a hora que ela se encaixa naquilo ali, que é a micro-sociedade dela no trabalho, por exemplo, tudo faz muito mais sentido o que ela está produzindo, o que ela está fazendo, as relações que ela está tendo ali. Então isso é exponencial, a coisa vai rolando para cima, né? Eu acho que pro relacionamento humano, hoje, muitas pessoas tentam colocar as demais em coadjuvância. Então, no nosso ambiente de trabalho, todo mundo se sente coadjuvante, mas quando você traz a história, a pessoa entende que ela é protagonista daquilo. Sim. Ela faz parte de uma engrenagem, ela é coadjuvante num contexto geral, porque todos são coadjuvantes num sistema. Não existe um protagonista, o protagonista é a equipe como um todo, mas ela é protagonista dela. Sim. Né? E o que é interessante é assim, a identidade visual do projeto foi a construção de um palco e com holofotes de luzes, né? Justamente trazendo isso que você acabou de falar, Ivens. É a grande percepção de que o palco existe para cada um de nós.
Nós somos os grandes atores da jornada que nós construímos, que nós trilhamos. E essa jornada precisa ser iluminada por esse holofote de luzes. E aí a gente, quando ouve a história do outro, eu estou ali, aplaudindo aquela jornada, né? E eu acho que é isso. Por que às vezes, por exemplo, eu particularmente, a questão das redes sociais, né? Porque as pessoas, elas criticam uma coisinha que às vezes uma pessoa coloca fora de contexto, né? Mas não é capaz de aplaudir uma grande conquista que a pessoa tem, né? Então, acho que a gente precisa aprender a aplaudir mais e criticar menos, né? Então, assim, o quanto que profissionais, às vezes, constroem, né, uma vida de legado e contribuição e, de repente, uma fala mal colocada coloca ela em evidência, né? Então, existe essa maldade também, né, que eu acho que a gente precisa combater, né?